Boa tarde a todos. Eu me chamo Karina Viana. Já estive aqui algumas vezes a convite do Léo. Hoje nós estamos iniciando aqui em parceria com o Doses, o nosso cast de autoridade, um quadro novo aí junto ao Doses Milionárias. E nós vamos estar trazendo, ao longo dos próximos programas, autoridades aí na área da saúde, na área do empreendedorismo, autoridades que já estão conosco na empresa. Eu sou a CEO e proprietária da Fábrica de Autoridades. Lá nós produzimos autoridades mesmo. Eu costumo brincar que a gente produz autoridades, sejam com o CPF, seja no CNPJ. Nós trabalhamos o marketing pessoal e profissional e da empresa também, para você se diferenciar e ser autoridade no mercado, naquilo que você precisa, naquilo que você se propõe, no seu objetivo. Então, nós temos tudo que se relaciona, vários serviços que se relacionam ao mundo do marketing. Nós construímos a sua autoridade, estudamos, fazemos uma análise, um diagnóstico e montamos um planejamento estratégico de acordo com o seu objetivo. Nós estudamos e entendemos junto com vocês aonde vocês querem chegar. E a partir de hoje, todas as segundas e quartas, eu estarei aqui com vocês e com o Doses para trazer tanto os nossos clientes de autoridade, e o convite também se estende a todos que queiram fazer parte do nosso time de autoridades. Todos estão convidados para vir aqui também contar um pouquinho do seu negócio e como você se diferencia no seu negócio ou como você quer se diferenciar, que nós vamos poder te ajudar. Em especial, nesse mês de outubro, eu escolhi para nós darmos início a esse quadro em decorrência do Dia do Médico. O Dia do Médico aconteceu na última sexta-feira, dia 18. Já parabenizo aí mais uma vez a todos que escolheram essa profissão. É uma profissão que eu admiro muito, eu sou fã. É um cuidado diário, é uma profissão desempenhada com cuidado, com amor, com entrega e com muita responsabilidade. Em homenagem aos médicos, pois nós temos muitos, nós hoje, a Fábrica de Autoridades, nós estamos muito no nicho médico. Nós somos especializados no marketing médico. E por isso eu escolhi essa data, né, esse mês, para nós iniciarmos o programa em homenagem aos nossos médicos de autoridade. Então, hoje nós já temos uma convidada muito especial e de muita autoridade na área dela. E nos próximos dias nós traremos outros profissionais, à autoridade, que são referências aí em tudo que eles fazem. E já estamos de volta aqui com a doutora Natália Valadares. Seja bem-vinda, doutora Natália. Ela é uma médica da Fábrica de Autoridades, faz parte do nosso time e é muito referência na área dela. Ela vai contar aqui um pouquinho para vocês. Se apresente, por favor, para os nossos telespectadores. Olá, boa tarde. Meu nome é Natália Valadares, sou especialista em ginecologia e reprodução assistida. Minha área de atuação são os casais inférteis e hoje a nossa meta é que você possa ter o seu bebê em casa. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Obrigada, Cacá, mais uma vez, pelo convite. Imagina, muito obrigada, é uma honra. Léo, Doses, né? Estar aqui é um prazer. Muito obrigada. Vamos começar contando aí pra gente o que é a FIV, a famosa fertilização in vitro, e que hoje nós sabemos que você é referência em Brasília com esse trabalho aí maravilhoso que realiza muitos sonhos. Primeiro, a gente sempre pensar que vir até a gente, né, vir até o meu consultório, não é igual a fazer uma FIV, uma fertilização in vitro. Porque muitas vezes os casais, as pessoas resistem, né, a essa primeira consulta pensando, eu vou chegar lá e já vou precisar fazer a fertilização in vitro. E não é bem assim que as coisas funcionam. Mas o que é a fertilização in vitro? É quando a gente faz a coleta dos óvulos e dos espermatozoides e essa fertilização que não está acontecendo naturalmente, nós conseguimos fazer no laboratório. Seja colocando eles para fazer isso sozinhos, numa placa, ou injetando o espermatozoide dentro do óvulo, que é o que a gente chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Essas técnicas hoje não estão apenas disponíveis para os casais inférteis, né? Para as pessoas também que têm desejo de gestação solo, casais homoafetivos. Então, hoje a gente estendeu muito e abrange uma série de outros nichos para que seja possível esse bebê chegar até em casa.
Que legal. E explica assim pra gente, qual é a diferença da FIV e da famosa inseminação também, né? Que é conhecida e muita gente confunde os dois conceitos. A inseminação artificial é quando a gente faz o estímulo ovariano, mas um estímulo leve, para que cresçam poucos folículos, poucos óvulos, e a gente faz o processamento do sêmen, escolhendo os melhores espermatozoides, e esse sêmen é colocado dentro do útero. Todo o restante do processo acontece naturalmente. Então, não há necessidade do uso do laboratório para fazer o encontro dos gametas. Então, essa é a principal diferença. Tá. Vamos pensar assim lá no início. Como normalmente acontece? As pessoas te procuram, agendam uma consulta. Conta pra gente um pouquinho como é que começa essa jornada aí da construção para a gente chegar numa possível realização desse sonho. Primeiro, pensar na idade. Então, a idade tem tudo a ver com o momento de agendar essa consulta. Perfeito. Então, para aquelas mulheres que têm até 35 anos e não conseguiram uma gestação espontânea em até 12 meses de tentativa, ela precisa agendar essa consulta. Quando essa idade ela é de 35 a 40 anos, esse tempo diminui para 6 meses. E para aquelas mulheres acima dos 40 anos, a recomendação é de uma investigação imediata. E reforçando mais uma vez que não quer dizer que vai para fertilização in vitro, mas a gente precisa entender um pouco do cenário para determinar qual a melhor alternativa de tratamento. E uma coisa interessante é que existem outras alternativas, como por exemplo o coito programado, que é o que a gente chama de namoro programado, a inseminação, a fertilização. E muitas vezes as pessoas têm o entendimento de que existe primeiro a tentativa do mais simples para até chegar ao mais complexo. Mas não é bem assim. Nós temos indicações muito precisas para cada um dos tipos de tratamento. E para quem é indicado? Como essa avaliação é feita e que você consegue dar aquela orientação? Para o seu caso é indicado, para o seu caso não é indicado? De uma forma simples, para que um casal consiga engravidar espontaneamente, eu sempre falo que a gente precisa de 4 sistemas funcionando. Então, o ovário precisa estar ovulando todo mês. E para isso, muitas vezes, a gente faz uma única pergunta, que é: você menstrua todo mês? Então, se sim, eu imagino que esteja ovulando sim. Se os espermatozoides têm uma quantidade, uma morfologia, uma motilidade adequadas, então para isso a gente solicita um espermograma. Para que haja um encontro dos dois gametas, é preciso que as trompas, as tubas uterinas estejam pérvias, então existe um exame específico para que a gente verifique se está tudo ok. E, por fim, a cavidade uterina. Então, é necessário que a cavidade não tenha nenhuma alteração que possa prejudicar a implantação do embrião. Então, depois dessa investigação inicial, é que a gente vai definir se existe indicação de tratamento ou não. Por exemplo, se as trompas estão obstruídas, não tem outro caminho a não ser a fertilização in vitro. Porque o namoro programado, a inseminação, eu preciso que o sistema funcione. E como a trompa está obstruída, não tem como os gametas se encontrarem. Se eu tenho uma alteração masculina muito grave, muitas vezes também precisamos lançar mão da fertilização in vitro como primeira alternativa. E muitas vezes os casais pensam que a alteração ela está mais na mulher do que no homem. E o que eu posso dizer para vocês é que até metade dos casos existe associação dos dois fatores. Então, muito importante a presença do parceiro nesse primeiro momento para a investigação inicial também. E conta pra gente, tem um índice maior, um número maior dos casos que chegam para você? O que que é mais comum? E aí depois você conta também o que que é mais raro, mas que chega. O mais frequente são mesmo os casais heterossexuais em tentativas espontâneas sem sucesso. A maior parte deles já está tentando há mais de 2, 3 anos. Então, talvez essa informação do tempo seja muito importante, porque existe uma ideia de que se eu não conseguir, eu vou fazer FIV. E muitas vezes a FIV não te dá o resultado que você gostaria, porque tem a ver com a questão da idade. Então, a maior parte dos casais que chegam para mim já chegam depois de muito tempo de tentativa e geralmente com a idade superior a 40 anos. O mais raro que a gente vê são as gestações independentes. Então, essas são mais raras, mas existe essa recomendação e essa orientação também de buscar ajuda mais cedo, porque mais tarde talvez também não seja possível. E como é que funciona esses casos de gestação independente? O que que você chama de gestação independente? É uma mulher que busca ser mãe? Conta pra gente aí. É uma mulher que busca ter esse bebê em casa, ser mãe, exercer a maternidade sem a presença de um parceiro.
Então é necessário um sêmen doado, que elas adquirem por meio de bancos de sêmen, e nós fazemos a fertilização in vitro com esse sêmen no laboratório. Nesses casos, é uma alternativa pensar na inseminação artificial, já que, teoricamente, ela tem todo o sistema sem alterações. Então, é possível lançar mão de um mecanismo, né, um tratamento um pouco mais simples, apesar dele ter uma chance menor de sucesso, mas é uma alternativa para a gente tentar. Mas se for fazer assim, sêmen doado com óvulos dessa mulher que deseja gestar. Certo. E quais os outros casos que chegam? Se a gente pensar nos casais, numa mulher que deseja ser mãe, os casais mais frequentes, tem também os casais homoafetivos. O que mais chega para você? Os casais homoafetivos, eu recebo mais os casais de 2 mulheres. Certo. Eu tenho menos casos de 2 homens e Mas que também é mas possível. que também é possível. Como que acontece? De qualquer forma, precisa de célula doada. Mas no caso dos casais, a gente tem uma alternativa adicional. Muitas vezes não há necessidade do banco de sêmen. É possível usar alguma célula do parente de até 4º grau, desde que não tenha consanguinidade. Então, se eu tenho 2 mulheres, o que pode acontecer é, uma doa os óvulos, talvez o irmão da outra os espermatozoides ou um sêmen de banco. Nós fazemos todo o processo dentro do laboratório e aí quem decidir gestar, gestaria esse embrião. Então é uma possibilidade. Que interessante, eu não sabia que poderia ter, selecionar o pai dentro da própria família. Interessante isso. Isso, é possível. Traz as características ali, né? Isso, porque vem alguma característica, né, Aham. semelhante, legal. genética, é possível. Só que a gente não vai caracterizar como pai. Porque legalmente a gente emite um documento e o registro é feito em nome das 2. Então, legalmente, ele não tem o direito à paternidade. Entendi. Então, isso é interessante porque a nossa regulamentação, as nossas normas, né, deixam isso bem claro, o que é importante no caso dos casais que desejam que as 2 façam parte desse registro, de todo esse cuidado. Que interessante. E no caso de serem 2 homens, como que funciona? Nos 2 homens, a gente vai precisar dos óvulos de alguém, né? Então, seja de banco ou de parente de até 4º grau do outro. Então, é feito da mesma forma. Uma coleta de óvulos, o uso do espermatozoide de um deles, é feito o embrião ou os embriões, preferencialmente. E aí, nesse caso, nós precisamos também de um útero de substituição. Então, a gente precisa de uma outra pessoa, uma outra mulher, que vá gestar esse embrião. E da mesma forma, legalmente, sai esse registro após o nascimento para os 2. Não, muito interessante. Então, você consegue realizar, digamos aí, né, realizar sonhos de várias pessoas. Você não precisa necessariamente ser um casal de homem e mulher, como é o tradicional. Sim. Muito interessante. Mas me conta uma coisa, e como que funcionam aí as chances? Quais são as chances? É medido em números, o percentual de dar certo, de não dar certo? Porque é uma situação muito delicada, né? Eu presenciei, né? Tenho uma amiga que você cuidou, tratou, realizou um sonho, é a coisa mais linda do mundo, o sonho hoje. Mas eu imagino também que possam ter casos que não dá certo, né? Como é que funciona isso? Como é que são esses números? Como que a gente lida com isso ali? Mais uma vez, o número tem a ver com a idade, né? Então, esse nosso caso em comum, inclusive, foi um caso super desafiador e o casal sabia que a chance deles era menor do que 5%. Posso até falar em 1%. Né? Então, foi um case de sucesso que, graças a Deus e às tecnologias, nós conseguimos. Mas tudo vai estar relacionado à idade. Então, quanto mais jovem o óvulo for, maior a chance de sucesso, que pode chegar até a 60% por transferência de embrião. Tá? Agora, falando, por exemplo, de uma paciente com 44, 45 anos, esse número pode ser tão pequeno como 1%. Mesmo com toda a tecnologia, toda a expertise dos profissionais envolvidos, a gente ainda esbarra nessa questão da idade como fator mais importante de sucesso, de prognóstico do tratamento. Mas, vamos pensar aí nesse caso aí, 40 a mais. Tem um limite de idade? Ou não? Depende de cada caso? Cada caso você vai fazer uma análise, todo Sempre a gente diagnóstico. vai avaliar, né? Sempre importante avaliar independente da idade. Mesmo sabendo que existe a chance do 1, 2, 5%, muitas vezes a gente discute essa chance com o casal. E muitas vezes eles querem tentar. Mas tem alguns casos que não é possível. Então, tem ovários que já estão em falência.
Então não adianta eu fazer o tratamento porque ele não responde. Isso não quer dizer que não tem alternativas. Então, para alguns casais, opções existem, como, por exemplo, óvulos doados, sêmen doado, embriões doados. Então, é sempre possível fazer algo, mas talvez não com as células do casal propriamente dito. Então, isso é importante a gente pensar. Mas lá nas nossas normas, o ideal é que o tratamento seja feito até os 50 anos, independente do tratamento que a gente vai fazer. Então, lá diz que é possível realizar as técnicas de reprodução assistida até os 50 anos de idade. E já teve algum caso que foi 50 mais que 50 de sucesso? Então, tem um recente, inclusive, recebi o beta-HCG no sábado, de uma paciente que tem um pouco mais de 50. Então, quando foge um pouco, né, da regra do habitual, nós precisamos de uma autorização. Então, a gente certifica de que não existe, né, patologias, medicações que possam comprometer de uma forma muito importante essa gestação, essa mulher durante a gestação. E nós fazemos a solicitação e o conselho autoriza para nós a realização do tratamento. Mas essa autorização é de quem? Do conselho da gente, do conselho de medicina. De medicina? Isso. Se a gente atestar que está tudo bem, teoricamente a gente pode assumir essa responsabilidade. Mas eu acho prudente solicitar uma validação. Isso, eu acho que é sempre prudente. E veio Perfeito. positivo. Posso Que contar num legal. outro momento os desfechos, que a gente ainda está muito no início, né? Então, Aham. quando o positivo vem, ainda são 4 semanas de De gestação. acompanhamento. Nós tudo. ainda temos uma jornada longa aí até esse bebê. Mas eu venho contar futuramente. Que legal. E conta mais, conta pra gente aí um case, um ou dois cases. Você já comentou desse 1%, um outro assim que foi muito, que não era de acordo com o que você esperava, foi algo inesperado, mas que, de acordo com o que você prescreveu, tem o outro lado, imagino também que tem algumas orientações que a paciente também tem que fazer do outro lado. Conta aí um case assim, Olha, eu que tenho te marcou. vários, assim, né, pra contar. Mas um caso que me marcou muito, porque na verdade não foi nem por ser difícil, mas foi um caso emocionante, né? Então, um casal, a mulher esterectomizada, então a mulher que não tinha mais útero, e também com uma falência ovariana. Então, um ovário que já não produzia óvulos. Uau, olha só, gente, não tinha mais útero, Nem útero e nem óvulo, ovário, né? nem óvulo. Tinha um ovário, mas sem o funcionamento adequado. Então, a gente não Aham. conseguia recrutar os folículos como a gente gostaria. Paciente jovem, porque algumas vezes existem, né, esses casos de falência ovariana precoce, antes dos 40 anos, e muitas vezes a gente não está esperando, né, porque não tem uma história familiar, não tem nenhum fator de risco, enfim. E aí ela casou, o marido queria muito ter filhos, e ela também. Lançamos mão de óvulos doados, anônimos. Tá. Fizemos a fertilização com o sêmen do marido. E quem gestou, quem foi o útero de substituição, foi a irmã dele. E deu tudo certo. Nasceu. Uau. Eles falam que é o filho de todo mundo, né? Então é muito, muito assim, emocionante a gente participar Muito. desses casos. Porque parece que não tem solução, né? Sim. Ah, não tem útero, não tem ovário, e agora? E aí foi buscando alternativas, também estavam super abertos a toda essa questão de células doadas, Sim. a irmã super... Quebrar ali aquelas Exato, crenças exato. que nós aprendemos desde criança. Exato. E eu falo, né, aquilo que no começo parecia um grande problema, hoje eu posso dizer para vocês que é um cisco. Que eles estão super, super felizes com esse Um bebê. sonho. Eu Um sempre sonho. enxergo muito isso quando a gente conversa, que é um sonho, são realizações de sonhos. Sim. Mas me conta nos casos que, infelizmente, por algum motivo ou circunstância, não dá certo. Como normalmente funciona? A pessoa já desiste ou ela volta? Tem casos que pode ter uma segunda chance. O que eu posso dizer, Cacá, é que muitas passam por mais de uma vez. Tá? Então, não é muito frequente a gente fazer um tratamento e a gravidez vir numa primeira transferência. Então, isso eu já coloco muito desde o início, porque as expectativas no primeiro tratamento, na primeira transferência, são muito altas. E quando não dá certo, consequentemente, a frustração também é proporcional. Então, é importante a gente entender esse número, que pode variar de 5, 1, 30 até 60%, dependendo da idade, e sempre lembrando que não é 100. Então, quanto mais pé no chão a gente tiver, mais importante emocionalmente para esse casal.
Tá? Então, eu gosto muito de reforçar esses números desde o o início. emocional é essencial, né? Você precisa Eu estar sempre preparado falo que o emocionalmente. investimento Isso maior é verdade. é o emocional, até muito maior do que o financeiro. Isso é verdade. Então, isso é muito importante. Então, algumas pacientes, alguns casais ficam conosco muitos ciclos. Eu tenho uma recente, que também em breve a gente pode falar um pouquinho, que são 2 mulheres. Estão comigo desde 2021. Já fizemos um ciclo de coleta, transferimos 3 embriões sem sucesso. Fizemos tudo novamente, dessa vez conseguimos 2 embriões e estão gestantes. Não sei ainda se são 2, se é um só, mas vejam que elas estão comigo desde 2021. Estamos em 2024. Nós estamos em quase 2024, exato. Então a jornada muitas vezes é longa. Mas não é sempre que os casais continuam, às vezes, com o mesmo médico, na mesma clínica, no mesmo centro. Às vezes quer mudar mesmo, quer um outro ar, quer uma outra opinião. Mas a gente vai sempre bater na tecla das estatísticas, dos números, que infelizmente a gente ainda não consegue chegar no tão sonhado 100%. E você falou aí também agora há pouco que todo o trabalho envolve muito mais a parte emocional do que o financeiro. E falando um pouquinho do financeiro, os planos de saúde hoje eles cobrem? Tem isso via SUS? Não, somente particular? A gente tem todas as alternativas. A maioria dos centros, tudo particular. Certo. Não existe cobertura pelos planos de saúde. A não ser alguns hoje não tem exames, nenhum que cubra. Não tem, exceto em algumas situações. Por exemplo, pacientes oncológicas. Então, a paciente que tem um diagnóstico de câncer, ela pode precisar de uma preservação de fertilidade, que é congelar os óvulos antes do tratamento. Então, nesses casos, o plano de saúde cobre. Mas não é uma coisa automática. Muitas vezes o casal precisa acionar judicialmente ou entrar com algum processo para que isso seja pago futuramente. Então, muitas vezes ele precisa pagar o tratamento para tentar um ressarcimento e tentar futuro. Um reembolso. No caso oncológico, geralmente é ressarcido 100%. Tá? Então, é a única alternativa atualmente em que a gente vê essa previsão de reembolso completo. Outros planos de saúde, às vezes, ajudam com medicação. No SUS, temos alguns centros. Brasília tem um centro. Então, no HMIB, existe o Centro de Reprodução Humana. Então, é claro que tem uma fila, tem critérios. E seguindo esses critérios, sim, é possível fazer o tratamento pela rede pública aqui em Brasília também. Então, a gente tem essas possibilidades. E alguns centros têm um tratamento mais acessível para alguns casais que têm uma baixa renda. Então, existe uma comprovação de renda, até tantos salários mínimos, e o custo do tratamento fica um pouco menor. E da entrada, eles dão entrada onde? Na UPA mais próximo, no posto de saúde mais próximo mesmo? Isso, no posto de saúde. O posto de saúde faz a avaliação ginecológica inicial e investigação da infertilidade e diagnosticando, precisando de uma técnica de reprodução assistida, encaminha para o HMIB. Muito legal, interessante. E um ponto que você falou aí da questão dos pacientes oncológicos. Estamos esse mês, no mês de outubro, que muito se fala, se trabalha muito a conscientização do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama. Ninguém sabe, Ninguém escolhe passar por um câncer de mama, ou qualquer outro tipo de câncer. Então, como que funciona? Se a paciente já foi diagnosticada, tem o que ela fazer já após diagnóstico? Sim, o ideal é que seja feito imediatamente após o diagnóstico. Porque a gente não precisa esperar a próxima menstruação ou fazer um preparo por 1, 2, 3 meses para fazer a coleta de óvulos. Então, muitas vezes a gente consegue começar hoje. Então, se ela teve o diagnóstico de câncer e o tratamento pode prejudicar essa fertilidade futura, vale uma orientação sobre essa preservação, esse congelamento de óvulos. Porque mesmo que ela tenha um diagnóstico agora, e exista um cuidado ou uma preocupação de iniciar o tratamento oncológico o mais breve possível, eu desafio aí a maior parte se vai começar em 2 semanas. Provavelmente não. Tem um tempinho ali. Até fazer os exames, até solicitar a autorização do plano, tudo isso. E o nosso tratamento dura exatamente esse período. Então, é muito rápido. Em 10, 12, 15 dias, no máximo, a gente consegue fazer uma coleta de óvulos. Que ótimo. O tempo é curto mesmo. É muito curto. 2 semanas. Exato. Mas, não, com certeza, só o trâmite ali do plano de saúde já levou esse tempo. Então, vai mais da paciente tomar aquela decisão. Hoje a gente já tem conversado muito com os médicos oncologistas e eles mesmos orientam.
né? E falo, olha, congelem, converse sobre a possibilidade de congelar. Isso vale para vários tipos de câncer, não só para as mulheres, né? Para os homens também. Então, o congelamento do sêmen é até muito mais rápido, muito mais fácil de ser feito. Então, vale a pena essa orientação. Não quer dizer que vai congelar, mas vale uma orientação. Você falou uma coisa aí agora que eu fiquei curiosa. Tem muitos casais ou muitas pessoas que ainda estão solteiras, que chegam, a gente comenta, não, eu não sei se eu quero ser pai, não sei se eu quero ser mãe. Qual é o limite ali que ela tem que tomar essa decisão e falar, não, agora eu já preciso congelar. E pelo que você falou, a gente está muito no meio feminino, não é só a mulher que precisa se preocupar em congelar o óvulo, mas o homem também pode congelar o sêmen também. Isso, pode, mas para preservação de fertilidade eu não vejo muito sentido, tá? Porque é possível o homem engravidar até um pouco mais tarde. Isso não quer dizer que a qualidade do sêmen vai ficar sempre boa. Então, também há uma perda de qualidade ao longo do tempo. Mas a gente, com as técnicas, a gente consegue, sem essa necessidade de uma preservação. A não ser nesses casos oncológicos em que realmente ele pode ficar sem espermatozoide. O que a gente vê hoje no consultório, eu vou dizer que é algo triste, né, eu falar isso, mas o uso dos hormônios de uma forma muito indiscriminada até, tem feito com que alguns homens venham nos procurar para congelar o sêmen, porque vão usar o hormônio e tem medo de depois não funcionar. A gente acaba fazendo em alguns casos, mas não seria o ideal. O ideal não é congelar sêmen, o ideal não é congelar óvulo, o ideal seria engravidar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é possível para todo mundo. Não é possível socialmente, graças a Deus e a vocês profissionalmente. Que se especializam nisso, Exato. tem essa possibilidade Exato. de realizar sonhos, né? Porque Exato. você tem uma negativa ali, tem muita gente que sofre com isso, tem um sonho realmente e fica em busca de realizar. Então, eu acho sensacional que a medicina está cada vez mais avançada, as tecnologias também, para outros segmentos, mas nesse em especial, o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai, constituir uma família, é muito importante, muitas pessoas buscam por isso. E o que eu te perguntei de qual é a data limite, é porque eu vejo também, e eu conheço pessoas próximas, que por um tempo longo da vida, tinham a certeza de que não queriam ter filhos e queriam viajar ao mundo. E chegou lá numa fase da vida, já mais de 60, sentiram uma vontade louca de ser mãe ou pai e infelizmente passou, né? Então eu acho importante você falar também até qual é esse período que você precisa tomar essa decisão. Se não, se eu estou na dúvida, deixa eu congelar, que já fica aqui guardadinho. O ideal seria que todo mundo pudesse congelar. Tá. Né? Não quer dizer que a gente vai usar, obviamente, mas a maioria das pessoas que chega para nós acima dos 40, por exemplo, fala, mas eu nunca quis. Eu tinha certeza que eu não queria e por isso eu não congelei. E geralmente quando a gente faz o tratamento, dando certo ou não, o discurso dessas pessoas com quem elas convivem é justamente esse que você está falando. Olha, se você pode, vai lá, conversa, congela. Porque talvez lá na frente você mude de ideia e não tenha como, não tenha recurso. Então, o ideal é que seja feito até os 35 anos. Nós congelamos a partir daí? Sim, muitas vezes sim. Mas o ideal é que seja feito antes disso. Tem muitas pessoas hoje, 35 anos é os 20 de antigamente, né? Tá todo mundo... Gostei, porque daí eu diminuo um pouquinho a minha também. Não, a gente com certeza, a gente tá no 25 mais. Ótimo, nossa. Perfeito. Então, os 35 hoje é os 20 antigamente. Eu tenho muitas conhecidas que ainda estão curtindo e vão se casar agora, ou que casaram recente, que não pensam. Mas eu sinto isso, eu conheço essas pessoas mesmo, que nos 60 mais, vem aquela vontade, eu acho que de repente já realizou muita coisa, e aí fica faltando sempre aquele pilarzinho, né? Então, às vezes não é prioridade naquela fase, mas depois que ela realizou as prioridades, vem aquela vontade. Então, é importante ter congelado. E assim, tem um limite? Pode ficar congelado por tantos anos? Pode. Hoje não tem limite de tempo de congelamento e as técnicas de congelamento e descongelamento são muito eficazes, o que faz com que a gente consiga manter as células por muito tempo e depois elas funcionam como a gente gostaria. Então, não tem um limite. Hoje pode deixar congelado até quando quiser, né? E agora, como a gente tem essa questão dos óvulos de até 4º grau, por exemplo, às vezes ela já nem vai mais usar, mas ela fala, deixa aí, porque vai que, né? Então, a gente tem hoje muitos e muitos bujões de nitrogênio com células congeladas.
É verdade, ela tem essa possibilidade, aí ela autoriza, no momento que ela congela, ela já deixa um termo autorizado, ou em determinado momento ela precisa formalizar essa autorização? No caso de óvulo, vai ter que formalizar lá na frente, Certo. né? A gente ainda não passou por nenhuma situação assim, porque a doação de parente, ela é muito recente, a autorização. Então, eu tenho um caso, que foi um caso oncológico de uma criança, e a gente não tinha outro recurso. Existem alguns trabalhos falando sobre congelar o tecido do ovário, né, como uma técnica que pode ser uma alternativa para essa criança, mas no caso dessa família, a mãe, que na ocasião tinha 35 anos, optou por congelar os óvulos dela. Porque daí ela falou, bom, se o tratamento prejudicar, se lá na frente ela não conseguir, eu tenho os meus óvulos para ceder caso ela queira, né? Porque talvez ela queira óvulos doados de uma pessoa anônima. Mas esse foi o único caso que eu tive nesse sentido e que provavelmente vai ficar congelado por muitos anos. Olha só, não, a gente vai entrando aqui, as possibilidades são inúmeras. Sim. Né? Já deu para Sim. perceber que dá para ter mais 2, 3 blocos. Eu estou descobrindo aqui muito Sim. mais até do que eu já tinha conhecimento. E uma coisa também que eu queria saber se acontece muito, se é pouco o índice disso, porque eu vivi isso até um caso próximo de um casal da família que eles já tinham tentado por vários anos, eu acho que 3, 4. E aí chegou um momento que ela falou assim, não, desisti, cansei, já gastamos tudo e tal. Passou ali uns 6, 8 meses, aconteceu de forma natural, inesperada. Sim. E foi aquela surpresa para todos, e para eles, e para a família. E eu queria saber se isso é frequente ou não, se é um caso mais raro, mas que, pelo visto, pode acontecer. Pode. Não é frequente, tá? Eu tenho um, inclusive ele chama Vitório, né? Talvez por toda essa luta aí que o casal passou conosco, estavam conosco há muitos anos, fizeram vários tratamentos. E aí uma hora eles falaram, chega, não dá mais, não quero. E alguns anos depois, ela foi surpreendida achando que era menopausa, porque estava sem menstruar, e era uma gravidez. Olha só. Então, raro. Mas acontece. Até quando a gente fala sobre o diagnóstico de infertilidade, é importante. Eu sempre costumo falar assim, não é que vocês não engravidam espontaneamente. Pode acontecer? Pode. Mas a gente não tá com tempo para esperar. Porque e se não acontecer em 1 ano, 2, 3, e aí? Aí lá na frente vai ficar mais difícil. Certo. Mas é raro isso acontecer. A gente ouve algumas vezes, fez FIV, aí passou 10 anos, engravidou, depois teve o primeiro, logo engravidou também. Mas é raro, tá, gente? É raro isso acontecer. Mas acontece. Olha só. Acontece. E fala uma coisa aí pra gente. As pessoas que estão interessadas ou que ficaram interessadas nesse momento, escutando aqui, porque é um mundo que depois que você começa a se informar, você tem outras possibilidades, né? Você começa a criar a esperança, sim, é uma esperança mais aliada ao avanço da medicina, da tecnologia, com profissionais corretos, especializados. Eu queria que você deixasse aí pra gente o seu contato, onde as pessoas podem te buscar, em que situações elas te buscam, como você falou aí, que já tentou por um tempo, já despertou a vontade, tá na dúvida. Deixa um recadinho aí para todo mundo de quando elas pensou, teve alguma ideia, passou pela cabeça, elas devem te procurar e já deixa pra gente aí o seu contato. Bom, eu acho que se todo mundo puder ter um aconselhamento, é o ideal. Muitas vezes esse aconselhamento é feito no próprio consultório do ginecologista geral. Mas cada vez mais eu vejo pessoas procurando o consultório apenas para orientações. Para saber se dá para esperar, se não dá, o que deve fazer. Então, eu acredito que informações como a de hoje estão chegando de uma forma mais certeira. E é o que eu vejo no meu dia a dia do consultório. Então, para quem tem dúvida, para quem quer conversar, para quem está passando pela dificuldade de engravidar ou se encaixa em algum desses cenários que nós falamos aqui, né? No meu Instagram tem todos os dados, então @dranatalia.fertilidade. Lá no link tem o contato do consultório, eu atuo na Clínica Gênesis, lá no Centro Clínico Sul, e estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Obrigada. Esse vocês. Instagram dela que ela deixou aí é um Instagram lindo. Cuidado pela fábrica de autoridades. Nós estamos aí também à disposição. Muito obrigada. Vamos programar a próxima aí, que eu já tive umas outras ideias aqui. Vai ser um obrigada prazer. pela participação. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Vamos para um break aí rapidamente e já já a gente volta.